Qual é a sua maior necessidade? Eu acho que você está pensando que está necessitando, está precisando para a sua vida um melhor emprego, melhora no seu casamento, melhora para seus filhos, melhora na saúde. Mas hoje vamos descobrir na palavra de Deus que nossa maior necessidade é espiritual. Então, seja muito bem-vindo, chama a família, pegue a Bíblia e vamos ouvir a palavra de Deus, que está começando Esperança em Tempo de Crise. Feliz sábado. Que bom é ter a sua companhia. Muito obrigado por me permitir agora entrar na sua casa e no seu coração através da palavra de Deus. Estamos nesse culto de adoração muito especial, Esperança em Tempo de Crise, e hoje estamos junto a toda a família para ouvir mais uma vez a palavra de Deus. Mas antes eu quero oferecer para você um curso bíblico maravilhoso. Se trata da revista Evidências. Esse curso bíblico é de graça e você pode pedir agora mesmo para o nosso número de telefone, ser operadora 12 2127 3121. Ou também você pode mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp, DDD 12 983 167797. Mande uma mensagem e a revista Evidências vai estar na sua mão e você vai descobrir muito as maiores evidências da existência de Deus, do propósito para a sua vida. Você vai descobrir o plano que Deus tem para você. Meu abraço para você. Eu estive orando por você para que a mensagem de hoje possa tocar o seu coração e juntos possamos descobrir nossa maior necessidade. Você está pronto? Antes de abrir a Bíblia, eu quero abrir nosso coração. Vamos abrir nosso coração e vamos fazê-lo através da oração. Pai querido, muito obrigado por este momento muito especial. Milhares de pessoas estão assistindo o programa e somente Tu conheces nossas necessidades e somente a Ti podemos colocar cada uma delas, porque Tu eres nosso Deus, nosso refúgio, nossa esperança. Mas hoje queremos que a Tua palavra possa nos falar ao nosso coração, possa abrir nossos olhos para olhar, para ver uma necessidade muito maior, além das coisas que nós precisamos. Que Teu Santo Espírito possa entrar em nossa vida, que nosso coração possa ser iluminado por Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Sabes, nós vivemos em um mundo de muita incerteza. A pergunta que todos fazemos é: o que vai acontecer? Você sabe que muitos hoje estão ansiosos por conhecer o futuro, mas o futuro é revelado na palavra de Deus. Não precisamos consultar a ciência, filosofia ou astrologia, mas sim precisamos consultar a profecia. Aqui no livro sagrado, aqui na Bíblia, nós encontramos segurança e esperança. Por isso, com total certeza, posso dizer que não temo futuro, porque sei que Deus está no comando. E ao final da história, o final da história está descrito aqui na Bíblia. E sabe uma coisa? É glorioso para quem confia em Deus. Eu sei que todos queremos ver a Jesus voltar. Nosso maior sonho é que esse dia possa chegar. Mas primeiro temos que descobrir que antes do seu retorno, temos uma missão a cumprir, temos uma necessidade de reconhecer para estarmos preparados para esse grande dia. Por isso, eu convido a abrir a Bíblia, eu convido a abrir o seu coração, eu convido para que juntos possamos abrir nossos olhos para ver nossa redenção cada vez mais perto. E hoje vamos abrir na palavra de Deus que existe um tema muito especial para o nosso tempo. Você sabia que
na Bíblia existe uma relação muito estreita entre o primeiro e o último livro da Bíblia. O primeiro livro da Bíblia é o livro de Gênesis. O livro de Gênesis fala sobre a criação. E o último livro da Bíblia é o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse fala sobre a nova criação. Em Gênesis, um parêntese se abre. Em Apocalipse, esse parêntese se fecha para iniciar uma eternidade. Ou seja, tem uma relação muito estreita entre o primeiro e o último livro da Bíblia. Mas eu gosto muito de ver as primeiras palavras do primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 1, verso 1 e verso 2. O verso 1 começa dizendo: no princípio, criou Deus os céus e a terra. Você sabia que a Bíblia começa afirmando a existência de Deus? Não começa provando a existência, mas ela afirma que Deus existe e tem poder para criar tudo. Mas o verso 2 chama muito minha atenção. Diz assim: a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Você já percebeu que aqui aparece o Espírito de Deus, a participação divina? Quem está na criação? Está o Pai, está o Filho e está o Espírito Santo. Ou seja, os três estão criando esse universo, criando esse mundo. O verso 26, quando diz façamos o homem, está falando que os três estão envolvidos na criação do homem. Mas quando vamos para o último livro da Bíblia, o livro de Apocalipse, capítulo 22, verso 17, o último capítulo diz assim: o Espírito e a noiva dizem vem. Aquele que ouve, diga vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água de vida. Novamente aqui aparece o Espírito. No livro de Gênesis aparece participando da criação, mas no livro de Apocalipse aparece convidando ao ser humano a fazer parte da eternidade, ou seja, da nova criação. No livro de Gênesis aparece o Espírito movendo-se nas águas, mas no livro de Apocalipse aparece o Espírito Santo movendo-se no coração humano. E a pergunta é: quem é o Espírito Santo? Quando eu era capelão e professor de Bíblia, era muito difícil para mim ensinar os alunos quem é o Espírito Santo. Por quê? Porque, na verdade, cada estudante, cada aluno, já tinha uma imagem do Espírito na sua cabeça. Alguns deles relacionavam o Espírito como uma energia, um poder que possui uma pessoa. Outros alunos diziam o Espírito é uma pomba ou o fogo, sempre relacionado a figuras que a Bíblia apresenta como símbolo. Por isso é que hoje muitas pessoas não buscam um relacionamento com o Espírito. Sabe por quê? Porque nenhum ser humano se relaciona com uma energia. Os seres humanos nos relacionamos com pessoas. Então, quando o Espírito Santo é mal compreendido, também não é desejado. Por que muitas pessoas não procuram o Espírito Santo? Porque não sabem quem é Ele. E a Bíblia apresenta o Espírito Santo como uma pessoa da divindade. Não como uma força, não. Ele apresenta, com vários textos aqui na Bíblia, que o Espírito Santo tem personalidade, é alguém que decide, é alguém que está entristecido, é alguém que tem sentimentos, é alguém que guia, é alguém que ajuda, é alguém que conforta, é alguém que está sempre ao lado do ser humano. Ou seja, é uma pessoa da divindade. Outros, infelizmente, pensam que o Espírito Santo está na Terra apenas para fazer as pessoas falarem línguas ou realizar milagres. Eu acredito no dom de línguas. Eu acredito porque é um dom que o Espírito dá para comunicar o Evangelho, mas línguas significa um idioma diferente para que o Evangelho possa ser pregado. Eu acredito nos milagres do Espírito, porque eu sei que tem poder, mas eu acredito nos milagres do Espírito sem manipulação humana.
Eu creio que o maior milagre que faz o Espírito Santo é transformar um coração destruído pelo pecado. Mas a Bíblia também apresenta a sublime obra do Espírito e apresenta de uma maneira muito didática, muito linda. Primeiro, eu quero dizer a você que não podemos confundir o dom do Espírito Santo com o fruto do Espírito Santo. Os dons são dados para a pregação do Evangelho e o Espírito Santo dá a cada um como ele quer. Não todos podem falar línguas ou outros idiomas, mas todos devemos procurar, devemos buscar ter o fruto do Espírito. O livro de Gálatas, capítulo 5, diz que o fruto do Espírito é o amor, é alegria, é paz, é esperança, é confiança, é fé. É isso, o fruto do Espírito. E sabe uma coisa? Jesus apresentou o Espírito Santo para os seus discípulos. Vamos para o livro de João, capítulo 14. Cada vez que eu abro a Bíblia no livro de João, capítulo 14, eu estou acostumado sempre a ler os primeiros versos, porque é uma promessa muito maravilhosa de Jesus, quando diz, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, porque, a verdade, eu sonho com esse momento quando Jesus voltar. Mas Jesus não somente falou para seus discípulos sobre sua vinda. É verdade que aqui está nossa esperança, mas Jesus chamou a atenção também para a vinda do Espírito Santo. Então, o capítulo 14 do livro de João, Jesus faz duas promessas. A primeira promessa tem que ver com seu retorno, mas antes da sua vinda, Jesus diz que o Espírito Santo viria sobre a terra. Mas quem é o Espírito Santo? O livro de João, capítulo 14, verso 16, diz assim, eu rogarei para o Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Eu fico emocionado porque aqui a palavra que Jesus usa para outro Consolador, no idioma original, é a palavra alós. A palavra alós significa outro igual. Quem era Jesus? Jesus é Deus. É Deus que um dia deixou sua divindade, ocultou sua divindade e tomou nossa natureza humana por amor. Mas o Espírito Santo é Deus também. É uma pessoa. Agora, Jesus está falando o seguinte, é outro igual, igual em essência, é outro igual, é Deus. Se o Espírito Santo fosse uma força, fosse uma energia, fosse uma coisa que não tem personalidade, Jesus houvesse usado a palavra heteros, que significa outro diferente. Mas quando Jesus usa a palavra alós, significa que Jesus está dizendo, é outro igual a mim. É maravilhoso. Então, o Espírito Santo viria à Terra. Mas o que faria aqui na Terra? A partir do verso 26, Jesus fala sobre as obras, a obra do Espírito Santo. João capítulo 14, verso 26, diz assim, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenha dito. Eu gosto de ver que o Espírito Santo é meu professor, é meu mestre. O Espírito Santo ensina. O capítulo 16 do livro de João, verso 8, diz assim, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, de justiça e do juízo. E se você vai para o verso 13, diz assim, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. É maravilhoso saber como Jesus está apresentando quem é o Espírito Santo. E diz que ele é nosso professor, porque ele nos ensina, ele nos convence e ele nos guia. 3 ações maravilhosas: ensinar, convencer, guiar. Eu gosto de saber que ninguém é convencido ao arrependimento pela oratória humana.
Ninguém tem desejo natural de buscar a Deus, a menos que seja impressionado por o Espírito Santo. Eu fico muito feliz quando pessoas escrevem dizendo assim: eu estou tendo uma necessidade de orar, eu tenho necessidade de buscar a Deus, eu tenho necessidade de mudar minha vida. Eu digo sempre para as pessoas: olha, o Espírito Santo está trabalhando em você, porque nossa natureza de pecado não permite que nós possamos buscar a Deus de maneira natural. É o Espírito Santo sempre trabalhando no nosso coração. Mas fico impressionado porque o Espírito Santo é um professor, é alguém que ensina. E o Espírito Santo nos ensina pela palavra de Deus, nos convence pela palavra de Deus e nos guia pela palavra de Deus. Então, ninguém pode dizer que tem o Espírito Santo a menos que tenha um profundo conhecimento da palavra de Deus. É por isso que o Evangelho deve ser pregado. A Bíblia tem que ser aberta, a verdade tem que ser proclamada. Mas tudo isso é com o poder do Espírito Santo. No livro de Atos, capítulo 1, verso 8, Jesus falou para seus discípulos que eles teriam que cumprir uma missão, mas eles não podiam sair a pregar até que o Espírito Santo viesse. Ficar em Jerusalém até que eles recebam o Espírito Santo. Sabe uma coisa? Não há missão sem poder. A missão pertence a Deus. Ele é o dono da missão. A igreja cumpre a missão com o poder de Deus. A igreja foi instituída para cumprir a missão. Sua razão de ser é a pregação do Evangelho, servir as pessoas, preparar as pessoas para a eternidade. Mas isso é possível somente com o poder do Espírito Santo. Deus procura pessoas que buscam o Espírito. Deus não está procurando edifícios melhores, embora sejam necessários. Não está procurando mais tecnologia, embora seja muito importante quando é usada por Deus. Deus está procurando homens e mulheres que possam buscar o Espírito, porque é através deles que Deus vai mostrar a sua glória e o seu poder. Você sabe que 50 dias após a ressurreição de Jesus, o Espírito Santo desceu. E desceu no momento em que Jesus foi glorificado no céu. O Espírito Santo desceu à terra. Nós conhecemos esse evento como Pentecostes. Os discípulos, a partir dali, realizaram as maiores obras. Olha só, sem ter o avanço tecnológico. Impressionaram o mundo. Sem ter a melhor educação. Eles impressionaram ao mundo do seu tempo. Fizeram tremer o império sendo pessoas muito simples, mas todas elas cheias do poder do Espírito Santo. Você sabe que uma das coisas mais tristes de nossa época é que temos templos cheios de pessoas vazias. Vou repetir mais uma vez. Uma das coisas mais tristes de nossa época é que temos templos cheios de pessoas vazias. O que quer dizer é o seguinte: pessoas que não se relacionam com Deus, pessoas que têm uma religião formal, uma religião baseada no comportamento ao invés do relacionamento com Deus. Na igreja, encontramos pessoas quase perfeitas por fora, mas somente Deus sabe quão vazias estão por dentro. Você sabe que a máscara mais usada no mundo é a máscara de uma religião sem Cristo, sem profundidade na palavra de Deus. Podemos encontrar pessoas bem vestidas por fora, mas nuas por dentro. Gente com visão da ciência, de tecnologia, mas sem o poder do Espírito Santo para discernir as coisas espirituais. Temos pessoas cheias de títulos por fora, mas sem experiência real com Deus. Temos pessoas admiradas pelos homens, mas perdidos na presença de Deus. Você lembra a história do jovem rico? Um dia chegou perto de Jesus e lhe diz: que é o que eu vou fazer para ter a vida eterna?
Jesus diz para ele: você guarda os mandamentos? E ele diz com total certeza: eu guardei desde quando eu era criança. Ou seja, ele era perfeito por fora. Perante dos homens, ele já estava salvo. Mas perante dos olhos de Deus, ele estava perdido. Você lembra quando Jesus falou com os fariseus? Ele disse assim: túmulos caiados, brilham por fora, mas por dentro estão cheios de imundície. No livro de Isaías capítulo 1, encontro Deus que está dizendo para o povo: eu já não quero mais o seu sacrifício, as coisas que vocês fazem, porque seu coração está muito longe de mim. Ainda quando você professe uma religião, ainda quando você esteja indo uma vez por semana para a igreja, a pergunta é: quanto você se relaciona com o Espírito Santo? E por isso que agora eu falo com total certeza, nossa maior necessidade é a busca do Espírito Santo. É voltar nossos olhos para Deus. É começar uma vida espiritual com mudanças reais, não superficiais. Nós precisamos de mais tempo para estudar a Bíblia. Não podemos ser turistas da Bíblia, que somente vão e lêem a Bíblia, mas não compreendem a Bíblia e ficam longe da palavra de Deus. Nós temos que ser exploradores que vão fundo para descobrir o maior tesouro, que é Cristo. E sabe uma coisa? Ao conhecermos a Cristo, ao contemplar a Cristo, nosso caráter se transforma. Nosso caráter é semelhante ao caráter de Jesus. Você sabia que a lei da vida é que nos tornamos o que contemplamos? O apóstolo Paulo, no livro de 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18, diz que somos transformados de glória em glória quando contemplarmos a glória de Deus. Quanto tempo você dedica todo dia para contemplar a glória de Deus? Quanto tempo você passa com Deus? Sabe que a proposta do Evangelho é restaurar a imagem de Deus no ser humano. Mas quem faz esse trabalho? Esse trabalho não faz o ser humano, é o Espírito Santo. E por isso que a salvação não depende do que eu faça, mas depende de quanto eu permito que Deus faça na minha vida. Lembra uma coisa: por sua graça somos alcançados, mas por seu Espírito somos transformados. Você é alcançado pela graça de Deus, salvo pela graça de Deus, mas transformado por Espírito de Deus. Antes de que os seres humanos possamos render a Cristo no nosso coração, o Espírito Santo trabalha de fora para dentro para me convencer do pecado. Mas quando eu aceito a Cristo, o Espírito Santo trabalha de dentro para fora para me transformar. E eu gosto tanto de saber que quem transforma meus gostos degradados é o Espírito de Deus. Que quem transforma minha vida quebrada é o Espírito de Deus. É Ele que transforma minha mente, minhas palavras, minhas ações, fazendo que eu possa refletir o caráter de Deus. Somente pelo poder do Espírito podemos ser a luz do mundo e a sal da terra. É pelo Espírito que podemos ter prazer em obedecer. É pelo Espírito que podemos ter uma vida cristã de felicidade, não de fardos pesados. É pelo Espírito que reconheço minha condição de pecador para me levar ao encontro do meu Salvador. É através do Espírito que eu posso ver minha fraqueza para buscar o poder de Deus. É por Ele que posso ver minha pequenez para buscar a grandeza do céu. É através do Espírito que coloco minha fraqueza em sua onipotência. Sem o Espírito, eu sou um homem cego espiritual, que apenas posso ver as falhas das outras pessoas e não as minhas. Sem o Espírito posso ter lâmpada na mão, mas não posso ter óleo para brilhar. A única diferença entre as virgens sábias e as nécias era o azeite, o óleo. E o símbolo do Espírito.
Sem o Espírito, eu posso falar de Cristo, mas viver sem Cristo. Sem o Espírito, posso viver uma religião de proibições, sem satisfações por obedecer. Sem o Espírito, eu posso ter os mais elevados títulos humanos, mas não uma experiência real com Deus. Sem o Espírito, minha visão é curta, minha vida é vazia, porque está cheia de autossuficiência e vazia da sua presença. Sem o Espírito, eu posso acreditar que sou rico espiritual, quando na realidade sou pobre espiritual. Sem o Espírito, posso fazer tantas coisas para Deus, mas Cristo continua batendo a porta do coração porque está fora da minha vida. Eu posso ter os melhores planos, os maiores projetos, as maiores estratégias, mas sem o Espírito nada fará sentido. Por isso o Espírito Santo é a promessa provavelmente ignorada. Queremos fazer as coisas de nosso jeito, esquecendo o fundamental. É por isso que nossa maior necessidade é buscar o Espírito Santo, é aprofundar nosso relacionamento com Deus. Todos nós sonhamos com aquele momento em que a pregação do Evangelho terminará e Cristo voltará, mas isso não será possível por nossa capacidade, tecnologia ou habilidade, será por causa do poder do Espírito Santo. Sabe uma coisa? A promessa do Espírito é algo que pouco se pensa. E o resultado é apenas o que hoje vivemos, escuridão, decadência espiritual, porque pequenos assuntos ocupam nossa atenção. Precisamos de um reavivamento verdadeiro. Essa é a maior de todas as nossas necessidades. Temos que buscá-lo. Temos que procurar mais, ter uma experiência com Deus. Precisamos que a glória de Deus seja refletida em nosso caráter. O livro de Romanos capítulo 8, verso 1, diz assim, que não há nenhuma condenação para aqueles que não andam conforme aos desejos da carne, mas aqueles que são guiados pelo Espírito Santo. Hoje eu convido você a ter uma experiência real com Deus, a permitir que o Espírito Santo possa transformar a sua vida, possa fazer o maior milagre no seu coração. Ele pode construir sua vida quebrada pelo pecado e pode construir para o reino dos céus. Ele pode mudar completamente seus desejos pecaminosos. Ele pode preparar você para o céu. O Espírito Santo fará a obra que você e eu não podemos fazer. Por isso, minha maior necessidade é buscar o Espírito. A terra vai ser iluminada pela glória de Deus, mas somente será iluminada naqueles que procuram o Espírito de Deus. Eu quero esse poder. Você acredita no poder do Espírito? Você quer que o Espírito Santo transforme a sua vida? Se é assim, eu quero que feche seus olhos. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado, porque a promessa do Espírito Santo hoje é uma realidade em nossa vida. Teu Espírito hoje está falando para o nosso coração e está nos levando para um relacionamento mais próximo contigo. Queremos que Jesus possa ser o centro de nossa vida e que o Espírito Santo possa transformar completamente nossa vida. A partir de hoje, queremos buscar com maior intensidade teu poder e que teu Santo Espírito possa transformar completamente nosso coração e assim podamos estar preparados para uma eternidade a teu lado. Colocamos nossa vida nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém.